Nós vamos ler duas passagens bíblicas, porém com o mesmo propósito. Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que adiantaria, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico, uma passagem bíblica, que é muito conhecida dos irmãos, e também expressada com grande simplicidade, porém com grande propriedade para as nossas vidas. A Bíblia mesmo nos admoesta a ler as Sagradas Escrituras, mas não somente ler as Sagradas Escrituras, mas examinar as Sagradas Escrituras. E quando nós paramos para meditar na palavra, com profundidade, nós compreendemos que muitas das vezes pensamos de uma maneira, achando que estamos certos de uma maneira, mas após examinar a palavra de Deus, concluímos que às vezes estamos completamente errados. O tema da mensagem desta noite, baseado nessas duas passagens bíblicas que nós lemos, é o seguinte tema: 3 desafios. 3 desafios que não são para os covardes. Qual é o tema da mensagem, Igreja Viva? 3 desafios que não são para os covardes. Rapaz, está só o pastor Francisco aqui hoje. Vamos lá, em alto e bom som, até no 3, no 3. 1, 2, 3. 3 desafios que não são para os covardes. Ok. Não são para os covardes. Então, se nós não somos covardes,
significa que nós nos isentamos. É isso? É isso, pastor Francisco? É isso? Não. Quem está isento desses 3 desafios são os covardes. Então, automaticamente, ao expressar, concluímos que esses 3 desafios são para nós. Alguém tem dúvida ainda se não é covarde? Vai que alguém pensa assim, será que eu ainda, estou balançado ainda na incerteza da vida? Eu sei que nós estamos diante de um tema de campanha que nos convida a reparar o altar. Mas até para reparar o altar, tem que ter coragem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Marcos 8, versículo 34. Olha a escrita do texto. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, me ajude a pregar, por favor. Quem está chamando a multidão e os discípulos? Quem está chamando? Jesus. Jesus poderia muito bem separar discípulos de multidões. Mas o próprio Jesus, certa feita, diz que ele não faz acepção de pessoas. Não importa a classe da pessoa, a cor da pele da pessoa, a língua, o idioma que ela fala. O Senhor veio para todos. Ele não faz acepção de pessoas, porém, o mesmo desafio que é proposto a mim, também é proposto a você. Só que só vai abraçar esta causa quem verdadeiramente tem coragem. Jesus chama a multidão e os discípulos. E a Bíblia diz claramente, e diz-lhes, ou disse-lhes, primeiro desafio. Eu falei aqui acerca de quantos desafios? 3. Então lá vai o primeiro desafio, que não são para os covardes. Que desafio é esse? Se alguém quiser vir após mim. Se alguém, me ajude aí. Se alguém quiser, segura aí. Então entenda que não é uma questão forçada. Não é uma questão obrigatória. Lembra quando foi colocado na pandemia a lei de usar máscara? Lembra? A gente ficava furioso com aquilo. Dava vontade de tirar. Mas era obrigado a usar. Qualquer ambiente que você fosse, tinha que entrar com a máscara. Até na igreja mesmo, muita gente reclamava, até para mim glorificar fica difícil com essa máscara aqui, viu? Estou doido para dar uns glória aqui e essa máscara está me abafando. Mas depois tirou as máscaras, mas continua sem dar glória. Vai entender o ser humano. Não é desse jeito? Aí eu queria tanto olhar e para o irmão, para a irmã, e dar um sorriso para ele, e dar um sorriso para ela, e essa máscara aqui está atrapalhando. Tirou a máscara, meu irmão, só anda de cara feia. Não dá um sorriso no rosto. Você está entendendo? Parece que só anda no deserto 24 horas por dia. Não se alegra com nada. Então observa que ele está dizendo, se alguém quiser, é abertamente. É se alguém, é se quiser, queridos. Se quiser. Jesus está convidando aqui aqueles que querem segui-lo. Seguir a Jesus é ser cristão, servo, filho do Deus Altíssimo. Então, se alguém quiser, quando nós lemos estas palavras, que não foram ditas pelo homem, não foram ditas pelos profetas,
não foram ditas pelos discípulos, mas foram ditas pelo próprio Jesus, automaticamente podemos desqualificar um linguajar que todos nós usamos. Que linguajar é esse? Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Automaticamente isso desqualifica. Porque se o próprio Jesus está dizendo, se alguém quiser, já entendemos que ele não vai nos forçar a segui-lo. Não vai, queridos. Você nunca encontrou e nunca vai encontrar na Bíblia Jesus adulando alguém. Por favor, meu filho, siga-me. Por favor, meu filho, entrega a sua vida a mim. Não, ele está dizendo, se alguém quiser. Quem faz muito disso, que não era nem para fazer, são os pastores de ovelhas. Já viu que tem gente que, quando não quer mais cultuar e fica em casa dengoso e fica lá e aí chega para o irmão e diz, ninguém vem me visitar e ninguém dá nem a mínima para mim e me abandonar, virar as costas. Querida, é questão de escolha. É questão de escolha. Ah, mas o pastor tem que ir atrás, deixar as 99 e ir atrás da ovelha que se... Primeiro que a gente não está perdido. Não somos ovelhas perdidas. Só é ovelha perdida quando alguém realmente se perde. Se perde. Agora o crente sabe aonde é o endereço da igreja. Sabe o horário do culto. E olha que hoje em dia a coisa se tornou mais fácil. Porque se o crente vai para o Facebook, tem cartaz lá. Se ele vai para o WhatsApp, tem cartaz lá. Se ele vai para o Instagram, tem cartaz lá. Se ele encontra com alguém na rua, alguém convida ele, convida ela. Como é que um crente desse está perdido? Se ele sabe o endereço. Se ele sabe aonde Jesus marcou o encontro com ele, com ela, e ele e ela não vai, simplesmente porque não aceitou o desafio. E por que eu estou falando desafio? Porque, irmão, servir a Deus é fácil? É fácil? Tem alguém aqui que não passa por luta? Levante a mão e glorifique a Jesus, que eu quero aplaudir você nesta noite. Tem alguém? Todos nós passamos. Tem alguém aqui nessa noite que nunca pensou em desistir? Nunca pensou em parar? Se tiver alguém, apresenta-me. Porque eu sou pastor e constantemente eu passo por isso. Me dá vontade de parar, me dá vontade de desistir. Só que eu lembro, Jesus foi bem claro, se quiser. É se quiser, filhão. Filhona, é se quiser. Irmão, eu poderia estar pregando a palavra para você e distorcendo a palavra, porque a palavra não pode ser distorcida. Eu queria, no meu ego humano, dizer para você, meu querido, escuta o que eu vou te dizer, você tem que servir, você é obrigado a servir, mas não é assim que Jesus está dizendo. Porém, para toda ação tem uma reação. Quando eu não quero, quando eu decido não aceitar o desafio, quando eu abro mão do meu chamado, o meu nome é apagado do livro da vida. E quem tem o nome apagado do livro da vida, está com sua sentença de morte e de sofrimento eterna arquivada. É questão de escolha. Lembra quando Jesus falou acerca da parábola? Quando ele falou em forma de parábola entre o rico e Lázaro. Lembra quando a Bíblia diz que o rico disse, permita que eles avisem. Eu tenho outros irmãos que precisam ser alertados quanto a não vir parar no lugar em que eu vim parar, que é o inferno, lugar de densas trevas, lugar de sofrimento eterno. Avisem a eles que o inferno existe, que o inferno é real, e para que eles não venham parar neste lugar. A resposta foi clara, eles têm Moisés para alertar a eles e ensinar o caminho, mas não querem ouvir Moisés. Tem mais, eles têm os profetas, mas eles não estão dando ouvido e nem querem ouvir aos profetas.
Todos nós temos o conhecimento da palavra de Deus. E nós temos que entender que o que está em jogo não é esse copo de água, que se quebrar a gente compra outro. O que está em jogo não é essa cadeira, que se quebrar a gente compra outra. O que está em jogo não é o calçado que está nos nossos pés, se estragar, a gente compra outro. O que está em jogo é a nossa salvação em Cristo Jesus. Por que é que ele disse assim, ó, no dia do Senhor arrancar-nos desta terra, estarão dois em uma cama, um sobe, o outro... A esposa não vai poder levar o esposo amarrado. Não vai, irmão. Não vai. E vice-versa. É questão de escolha. Então, o que o pastor pode fazer é orar por você. É dar uma palavra de incentivo para você. É abraçar a sua vida. E você tem que lutar pela sua salvação. Salvação. E eu vou lhe dar um conselho pastoral aqui. Olhe para Jesus. Não olhe para o homem não, irmãos. Olhe para Jesus. Eu já congreguei em uma igreja quando eu era apenas um membro ali. Eu não era consagrado a nenhum cargo eclesiástico ainda. E um dia de domingo a gente chegou na igreja desanimado, fraco na fé. Sentamos lá. Aí o pastor pegou o microfone e falou assim: não é todo dia. Aí o pastor pegou o microfone e falou assim: não é todo dia que a gente prega com um curral cheio de bode. Hoje os bodes vieram tudo para o culto. Aí eu olhei assim, minha esposa olhou assim, os outros irmãos olhou assim. Irmão, mais da metade da igreja não colocou mais o pé na igreja. Aí eu saí valente e comecei a falar com Deus. Aí Deus falou assim comigo: mas tu é bode ou tu é ovelha? Eu disse: eu sou ovelha. Então ponto final. Você está entendendo? Você está entendendo? Aí a gente falou: quer saber? Porque a gente ficou tão valente, falou: vamos sair da igreja. Vamos sair da igreja. Vamos sair da igreja. Vamos sair da... Mas a igreja é de quem? Os irmãos, então a igreja é de quem? A igreja é do Senhor. É de Deus. A igreja não é do homem. Sabe o que aconteceu? A maioria saiu da igreja. Por causa de quem? Por causa de quem? Do homem. Quem vai para a igreja para servir a Jesus, não sai da igreja por causa do homem. A gente ficou lá, firme na rocha. Sabe o que aconteceu depois? O Senhor tirou o pastor de lá. Você está entendendo? Você está entendendo? A geração da atualidade precisa amadurecer. Ficar firme, criar resistência. Você sabia que para se apresentar no quartel, o garoto tem que ter firmeza para se apresentar, para servir? Você sabia? Aquele menino que dorme até meio-dia, que fica o dia todo jogando videogame, que não tem coragem de lavar um copo na pia, que não ajuda a mãe a estender uma roupa, que não faz nada, que tem 15 anos, 16 anos, e a mãe olha e diz: é meu bebezinho, peraí que mamãe vai levar comida para você na cama, peraí que mamãe vai levar o pãozinho assado na sua mão, peraí que mamãe vai ali no mercado comprar o chambinho para você, comprar o danoninho e o todinho, e vai comprar mortandela com pãozinho, com refrigerante, Coca-Cola, para meu filho comer. Meu filho está cansado, né? Meu filho passou a noite todinha assistindo TV, Netflix, comendo pipoca. Oh, meu Deus, meu bichinho está tão cansado. Dorme, meu filho, amanhã até 4 horas da tarde, que mamãe vai trabalhar para cuidar bem de você. Quando chega nos 18 anos, que se apresenta no quartel, quando chega lá, que os camaradas lá que faz o pente fino, já olha para ele, aquele menino com cara de lerdo, morto de preguiça. Você está entendendo? Se vai fazer um teste com ele, nem começa o teste, só pela cara dele já diz: está reprovado, pode voltar para casa. Não fica, irmão, não fica. Não fica não. Tem que ter firmeza para ficar. Assim é na presença de Deus. Eu não estou dizendo que nós somos fortes, suficientes demais, que a gente é melhor do que alguém. Ah, fulano é fraquinho e eu que sou forte. Não é isso. O que entra em vigor é questão da nossa decisão. Tem crente que vem todo dia se arrastando. Se arrastando. Vem se arrastando. Aí alguém olha para ele e diz assim: por isso que eu gosto da irmã. A irmã é perseverante. Ela, ó, firme na rocha. Essa irmã é forte.
Tu está pensando que ela é forte por fora, por dentro está só o bagaço. Em casa ficou uma luta, uma ventania, uma tempestade, um vale da sombra na morte na casa dela, na casa dele. Mas ele e ela estão firmados na presença de... Está firme. Não podemos retroceder, não podemos recuar. A gente temos visto por aí um evangelho pregado na contramão de Deus, na contramão da verdade, formando crentes mimosos, fraquinhos na fé e artificial. Por isso este grande oscilamento, não sabe se serve ou sabe se serve. Quer servir, mas não quer servir. Mas Deus marcou esta noite para te dizer, para me dizer, para nos dizer, 3 desafios que não são para os covardes. E o primeiro deste é: se alguém quiser servir ou seguir a mim, a seguir a Jesus. É se quiser, irmãos. É se quiser. E sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque a gente é mais forte do que quem não veio? É porque somos melhor do que quem não está servindo? Não, simplesmente porque decidimos vir. É decisão. É decisão, é que nem você chega para alguém, você vai para o aniversário hoje? Vou não. Decisão. Você vai para a escola hoje? Vou não, vou matar a aula. Decisão. Você vai trabalhar hoje? Vou não. Decisão. Você vai trabalhar amanhã? Vou não. Decisão. Você vai trabalhar esta semana? Vou não. Decisão. Você vai trabalhar esse mês? Vou não. Decisão. Só que o resultado vem depois. Não tem salário. Não tem salário. Não tem pagamento. E olha que quem serve ao diabo tem salário. Viu? Só que o salário que eles têm é baseado no pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Mas o dom, pastor Francisco, gratuito, a Bíblia diz, o dom, olha só, gratuito de Deus é a vida, é de graça. Você não precisa pagar para ter a vida eterna, só precisa decidir. É simples. Já pensou alguém falar para você assim, ó, vai ter um jantar em tal lugar, lá no Lago Sul, coisa top de linha, você está entendendo? Você vai, e o camarada falar, quanto que é para entrar lá? Não é de graça, você não precisa pagar nada, você tem que ir, o jantar está lá esperando a gente. Aí entra naquele conceito, aí tem gente que fala assim, mas sair daqui para ir lá no plano, mas tem que pegar ônibus, mas tem que pagar passagem, até mesmo tem dinheiro, não, mas tem que pagar o Uber, não, mas tem que colocar gasolina no carro, não, vou ficar aqui em casa, mas vou fritar um ovo, vou fazer um miojo, vou ficar por aqui mesmo. É assim no mundo espiritual também. Tem o livre-arbítrio. Deus tem preparado para mim e para você aquilo que olhos humanos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam e que servem a ele em espírito e em verdade é viver eternamente. Então, primeiro desafio, se alguém quiser, pergunta para o seu irmão, você quer? É a mesma coisa no copo de água, você quer água? Quer beber água? Quer um pedaço de pão de queijo? Quer um pedaço de bolo de chocolate? Pergunte de novo para o seu irmão, você quer? Vê se ele está com cara de quem quer, irmão. Porque tem gente que até quer. Você está entendendo? Só que tem muita gente que mente para ele. Tem pastor que mente para ele. Tem irmão que mente para ele. Tem crente que mente para ele. Como é que mente? O irmão terminou de aceitar Jesus. Meu irmão, agora é só vitória, viu? Ô mentira cabeluda. É, pastor. Ô irmão, agora a sua vida, vai mudar. Mas explique como é que vai mudar a vida dele. Você está entendendo? Ele vai ter que deixar de fazer o que ele fazia antes. Vai ter que deixar de usar o que ele usava antes. Você está entendendo? Vai mudar completamente. E uma das coisas que muda completamente é que o inferno vai se levantar contra ele, contra ela. Você está entendendo? O diabo, os demônios, vai se levantar contra ele, contra ela, porque ele não vai mais estar fazendo a vontade do diabo, mas vai fazer a vontade de Deus. Aí o caba novo convertido falou, rapaz, agora é só vitória, agora é só maravilha, agora é só bênção. Aí quando o diabo levanta, quando a prova vem, quando a porta se fecha, quando Deus prova ele, prova ela, diz, agora eu não vou mais servir a Deus. Que negócio é isso? Irmão, eu já fui indagado quanto a isso, a minha esposa é testemunha. O camarada falou assim, parece uma coisa, é só eu começar a servir a Deus que as coisas começam a dar errado. Mas não é que começa a dar errado.
É porque quem não tem conhecimento bíblico, e mistura as coisas, faz desentendido. Prova para eles, prova que é para nós, que nós temos como provação, para eles é dar errado. Você está entendendo? Sabe aquele dia que Deus começa a provar você e as coisas não acontecem conforme você espera? Para eles estar dando tudo errado para mim. As coisas não estão dando nada certo para mim. Aí quando vai para o mundo, né? Aí o diabo deixa ele à vontade, deixa ela à vontade, porque tá ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua salvação em Cristo Jesus. Está vivendo aqui passageiro como peregrino, momentaneamente, mas está perdendo a eternidade lá na glória, na cidade santa, com o Senhor Jesus. Então grave, nunca mais você vai esquecer desta mensagem. É se alguém que... Quem está dizendo? Quem está dizendo? Então tu vigia, se tu chegar lá na tua casa falando para alguém, tu viu o que o bispo falou? Foi o bispo que falou, não foi eu. Eu sou apenas o carteiro, não tem? Quando pensa que não buzina na porta da tua casa, bate no portão, falta buzinar, aí grita assim, carteiro! E ele vai lá, ele entrega a carta para você, você assina e ele vai-se embora. Eu sou apenas o carteiro, eu só venho e entrego aqui a carta de Jesus, a palavra para você, e daqui a pouco terminar o culto eu vou embora, mas a palavra vai ficar penetrando no seu coração para a glória dele. Então quando você estiver sozinho e sozinha, e você fala assim, quer saber de uma coisa, eu não quero mais não, eu vou parar, vou desistir, o Senhor está olhando lá de cima e está dizendo, minha filha, é você que vai decidir, não sou eu não, é se você quiser. É se você quiser, eu não vou adular você para me servir, não vou adular você para me seguir, é você que, se você quiser. Primeiro desafio é se quiser, vir após mim. E o segundo desafio é, negue-se a si. Negue-se a si. O que é negar a si mesmo? A partir do momento que eu aceitei o primeiro desafio de seguir a Jesus, o segundo entra em vigor. Negar a si mesmo é não fazer mais as nossas vontades. Eu vou lhe dizer que não é simples assim quanto a gente pensa. Você está entendendo? O Marlos pode até dizer, música do mundo? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Só que o Marlos, lá nos anos 80, anos 90, né, Marlos? Tem quantos anos? Vai fazer 40, é um adolescente ainda. Pronto. Lá nos anos 90, anos 95, ano 2000, né? Marlos gostava do Amado, né? O tal do Amado lá, né? Aí Marlos está na parada de ônibus, o camarada chega com o radinho, põe do lado do Marlos e começa a tocar lá o tal do Amado, ó. Aí Marlos fica escutando aquele negócio, e Marlos, rapaz, que negócio é esse? Aí Marlos vai voltando lá no passado, aí vai lembrando, né? Das antigas, dos tempos passados, né? Aí a música vai tocando e Marlos já fica, aí vai ficando apaixonado, né, Marlos? Né? Pensando, é um amado, coisa e tal. Aí quando chega em casa, aí Marlos fica, rapaz, eu vou dar uma pesquisada aqui no YouTube, vou escutar aqui a musiquinha do Amado, não dá nada não, né, Jeová? Dá nada não, né? Não pode! Não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus. É que nem você para no lugar e está dando aquela batucadinha, aquela batida. Tum, 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 tum. Aí o crente começa pelos dedinhos. Ele vai batendo os dedinhos ali, ó. Aí eu parei lá no Gama, lá esperando lá um negócio acontecer lá. E quando a bispa entrou no carro, estava passando a música longe lá. E eu distraído lá, ó. Batendo o dedinho na mão. E a bispa, e essa mãozinha batendo aí? Eu fiquei quieta, mãozinha. Está repreendido. Você está rindo, mas com você já aconteceu pior. Tem gente que está aqui quando pensava que não estava lá, ó. A musiquinha batendo, ele dançando, daqui a pouco ele, misericórdia, está repreendido, Jeová está repreendido. É desse jeito, porque não é tão fácil assim. Negar a si mesmo é não fazer a nossa vontade. Qual seria a nossa vontade no dia de chuva como esse? Neste momento, neste exato momento que estamos aqui. Chuvinha no telhado, né? Chuvinha no telhado. Netflix, né? Pipoquinha, deitado no sofá, cobertinha quente, não é assim? Cobertinha crente também, né? Chocolatezinho quente, chovendo, ô Jeová, que maravilha. Pois é, já tem crente que já está pensando, acaba culto, acaba logo que agora tem uma saudade da minha cama, do meu sofá, da minha TV, da minha pipoca. Você está entendendo desse jeito? Queremos estar no nosso conforto, mas não é a nossa, é a vontade de Deus.
Isso em todos os sentidos da nossa vida. O que nós fazíamos quando não servimos a Deus, não podemos fazer mais, nem praticar. Você está entendendo? É questão de vigilância. Negue-se a si. Negue-se a si mesmo. Só que tem gente que quer seguir a Deus, mas não quer negar a si mesmo. Terceiro e último desafio para a gente concluir. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui é que o negócio fica puxado para a gente, porque esse negócio de cruz é o oposto do que nós esperamos. Sabe o que a gente esperamos? Troféu, honra, reconhecimento. Já viu que tem gente que diz, ninguém reconhece o que eu faço. Por mais que eu faço, ninguém. Queira Deus para esse tipo de crente não ir parar lá no rabecão do IML e antes ou depois alguém tem que ir lá para fazer o reconhecer, porque só libera o corpo depois de reconhecimento. Se não tiver reconhecimento, não tem como liberar o corpo. Quem honra, quem traz o reconhecimento, quem retribui a tudo que nós fazemos nessa terra é o Senhor. O que Ele está oferecendo a nós aqui é cruz. E o que é cruz? É o peso da responsabilidade. É o chamado. Cruz é entender que vamos ser provados, vamos passar pelo vale da sombra da morte, vamos enfrentar as tempestades da vida, mas estaremos firmados no Senhor. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos querem vitória, levante a mão e dê um glória aí. Quem quer vitória? Quem quer vitória, irmãos? Ainda tem gente que não quer, não. Mas, rapaz, aleluia. Agora, quantos querem cruz aí? Levante a mão e dê glória. Mas ele está dizendo que tem que tomar a cruz. Tome a tua cruz. E olha a escrita do texto, pastor Francisco. Tome a sua. Cada um tem a sua para carregar. Viu? Cada um tem a sua para carregar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vigia os homens casados. Vigia os homens casados. Não vai confundir as coisas, não. Está vendo? Tem que carregar essa cruz. Mas tem problema não, daqui a pouquinho vou trocar por uma coroa. Vá nessa para tu ver. Vá que Jeová lhe pega. Não misture as coisas não. A coroa que você vai receber é lá na glória. Para aqueles que perseveraram até o fim. Aí ele conclui dizendo assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse se salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou a sua salvação, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. Aí aqui a gente entra, e o que tem a ver Lucas 19 com esta passagem bíblica? Tem a ver tudo. E aqui eu começo a pregar. Olha o rodeio que eu fiz para você entender a mensagem desta noite. O que tem a ver Lucas 19 com os 3 desafios que Jesus lançou à multidão, aos discípulos, e também está lançando sobre as nossas vidas nessa noite? Tudo, porque a Bíblia está dizendo aqui em Lucas 19, a partir do versículo 1 em diante, acerca de um homem publicano, ou além, chefe dos publicanos, que queria ver quem era Jesus, mas o texto diz que não podia. Ele queria, mas não podia. E tem gente que quer e pode, mas não faz questão. Ele era, e olha aqui a escrita do texto, chamado Zaqueu, versículo 2, e era este homem, está acompanhando a igreja? E era este homem um chefe dos publicanos e era rico. Então, o camarada era chefe dos publicanos e também era
rico. Em outras palavras, ele tinha tudo o que ele queria. Tinha tudo. Riquezas, bens, patrimônios, bem-estar, conforto. Mas tinha algo que ele ainda não tinha. E o que é que ele ainda não tinha? Jesus. Este homem tinha tudo na sua vida, mas ele almejava, desejava conhecer a Jesus e acoplar para si, ou aceitar o desafio que Jesus lançou para todos nós. Ele procurava ver quem era Jesus, porém não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era pequeno. Em outras palavras, baixinho. E o que tem de homem grande aí? Pode ver Jesus, pode seguir a Jesus, mas não quer. Queria, mas não podia, mas não se conformou com isso. A Bíblia diz que ele foi correndo, passou adiante da multidão, subiu em uma figueira brava e ficou lá em cima. E pensou consigo mesmo, quando Jesus passar por aqui, eu estarei aqui vendo ele, próximo dele. É importante a gente destacar que Zaqueu não conhecia, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer. Ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra. Eu fui pregar uns anos atrás lá para o lado de São Sebastião, e me agendaram pelo telefone na época. E eu cheguei lá e já cheguei atrasado. E quando desci do carro, a irmã foi lá e disse: cadê o pastor Joabe? Cadê ele? Onde é que ele está? Eu disse: olha eu aqui. Ela olhou, irmão, eu era magrinho. Você parecia, né meu bem? Né? Tempo fez bom para mim. Parecia o chupacabra. Feio, irmão, magrinho. Aí a irmã foi lá e disse: cadê o pastor Joabe? Eu disse: aqui. Aqui ela. Eu disse: que foi, irmã? Que foi, irmã? Cadê ele? Fala sério, para de brincadeira, cadê ele? Eu disse: aqui. Eu disse: não. É o senhor? Eu disse. Ela falou: rapaz, eu esperava uma pessoa, né, madura, cabelo grisalho e tal. É você mesmo. Eu disse: é eu mesmo. Por quê? Ouviu falar de mim, mas não conhecia. Então tem muita gente que é assim, já até ouviu, escutou falar de Jesus, porém não conhece. Assim era Zaqueu. Ele já tinha ouvido falar, mas não conhecia, ele queria conhecer. E a Bíblia diz no versículo 5, e quando Jesus chegava àquele lugar, olhando para cima, o viu. Quem queria ver Jesus era Zaqueu. Mas Zaqueu mal esperava que quando Jesus passou embaixo da figueira, Jesus o viu. Não precisou Zaqueu dizer: mestre, eu estou aqui, mestre, ó, vim te ver, estou aqui. O mestre já sabia. Ele olhou para Zaqueu, a escrita do texto é claro, olhou para Zaqueu e disse: desce depressa. Qual foi as palavras de Jesus? Desce depressa. Deus tem pressa em cumprir propósito na nossa vida. Mas tem crente que não está apressado. Tem crente que é devagar demais. Já era para estar, já era para ter crescido muito, mas está devagar no negócio. Tem gente que já era para ser pastor de ovelha há muito tempo, mas está devagarzinho no negócio, tá, não sei. O Senhor disse: desce depressa. É rápido, Zaqueu. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Não entendi, eu vou lhe explicar. Jesus estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, eu não quero somente que você desce até aqui. Eu quero que você desce até aqui, mas desça depressa. E vou lhe falar o motivo, Zaqueu, porque hoje, hoje me convém pousar em sua... Quem é nordestino aqui, levante a mão. Quem é nordestino? O que é pousar lá no Nordeste? O que é pousar no Nordeste? Dormir, rapaz. Dormir. Dormir em algum lugar, um ambiente.
Exemplo, Marlos, vem pousar na minha casa. Marlos não vai pegar o avião lá no aeroporto e pousar na casa do bispo aí. Não é isso, não. Pousar é você. Vou dormir na casa de fulano, em tal lugar. Por que existe o nome? Pousada. Você se hospedou aonde? Em uma pousada. Pousar, dormir, descansar, repousar. Jesus estava dizendo, hoje eu vou dormir lá na tua casa, Zaqueu. Hoje o meu descanso é na tua casa. Aí a Bíblia diz que vendo isto, muitos murmuravam dizendo, e entrará para ser hóspede de um homem pecador? Aí aqui Zaqueu nos prova que ele estava disposto a primeiro seguir a Jesus, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Porque Zaqueu era cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. Mas olha o que diz, quando eles começam a acusar, ele diz, levantou-se Zaqueu e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Foi fácil o que Zaqueu ia fazer, irmãos? E se Jesus chegasse para você aqui e dissesse, tu tem coragem de me dar metade dos teus bens? Quem teria, irmão? Se o crente não tem coragem de dar uma oferta. Se o crente não dá um dízimo na casa de Deus porque acha que é muito difícil. Imagina o camarada se oferecer para dar metade dos seus bens. E ele ia dar a quem? Aos pobres. Aí ele vai mais além e diz assim, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Em outras palavras, se eu lesei alguém aqui com 100 reais, eu vou devolver para ele 400 reais. Se eu lesei alguém com 400 reais, eu vou devolver para ele 1.600? Isso, 1.600. Agora imagina quem estava lá. Deve ter ficado pensando, rapaz, por que é que ele não me fraudou? Agora ia se dar de bem. Por que ele não pegou de mim justamente? Agora ia se dar de bem num negócio desse. A hora era essa. Porque Zaqueu demonstrou que ele estava disposto. Quando ele termina de falar essas palavras, disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta, pois também este é filho de Abrão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido. Outrora nós estávamos perdidos. Então não vai se fazer com quem está perdido, porque você e eu, nós não estamos perdidos, mas não somos perdidos, irmãos. Somos conhecedores da palavra do Senhor. Então nós precisamos sempre lembrar nas nossas vidas, para não esquecermos que o desafio que o Senhor lançou é para quem tem coragem. O desafio que Deus lançou não é para os, porque tem gente que é covarde para servir a Deus, é covarde para fazer a vontade de Deus, não tem coragem não, tem medo, se esquiva, se esconde, se afasta, não dou conta, não, eu não consigo, não, eu sou fraquinho, não, eu não vou conseguir. Mas irmão, esse tipo de gente tem uma coragem tão grande para pecar, para fazer o que é errado. Se tivesse essa mesma coragem para servir a Deus, as igrejas da atualidade estavam cheias de homens e mulheres de Deus. Eu já pastoreei uma igreja que lá tinha um camarada que não queria nada com Deus, e só se fazendo de vítima. Eu não estou mais servindo a Deus porque é culpa de fulano, é por causa de Betrano, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas pensa num camarada artista, especialista em pecar. Peca na cara dura e pensa que ninguém está sabendo. Que pensa que engana o pastor, engana o irmão, engana a irmã, engana a esposa, mas não engana o próprio Deus.
Então Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, para nos dizer, 3 desafios que não são para covardes, somente para quem tem coragem. Então permaneça firme, irmãos. E quando você pensar em desistir, pensar em parar, lembre-se, é a sua salvação que está em jogo. E depois que morrer, não adianta pedir perdão, misericórdia, não adianta. Morreu, acabou. Uma vez bateram no meu portão, de madrugada. Fiquei sabendo que o senhor é um grande homem de Deus, o senhor pode orar pelo meu pai? Disse, posso. Onde é que seu pai mora? Na 6, do Pedregal. Aliás, falou assim, morava na 6. Falei, então eu vou lá. E depois fiquei, morava na 6? Como é que ela quer que eu ore pelo pai? E se o pai morava na 6? Como é que é esse negócio? Aí fui para lá. Cheguei lá cheio de carro na porta. Cheio de gente de preto. Desci, cheguei na porta. Ela disse, falei, cadê o pai? O pai está ali na sala. Cheguei lá, o pai dentro do caixão. Falou, eu quero que o senhor ore para o pai ressuscitar. Eu disse, quantos anos tem o pai? 83. Pensei comigo, deixa o pai descansar, rapaz. O pai já está cansado, o pai já viveu demais, rapaz. E lá o pai estava, meu Deus do céu, um senhorzinho bem. Chamei a irmã e falei, ó, vou orar aqui para Deus consolar o coração de todos vocês. Se Deus quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Você está entendendo? Agora eu vou chegar lá e vou falar, não, eu vou orar, vai ressuscitar mesmo. E se Ele não ressuscita? Aí a culpa era minha? Porque eu estava na minha casa. Agora, se eu estou em casa, o próprio Deus fala comigo, vai lá orar para o fulano que morreu, que eu vou ressuscitar ele, é outra coisa. É outra coisa. Mas ore pelo pai, para que o pai tenha um caminho iluminado, pelo menos. O caminho do pai de luz. O pai servir a Deus? Não, então. Infelizmente, o pai, numa hora dessa, está complicado para ele, viu? Numa hora dessa, o pai está lá no condomínio Hades. Onde a Bíblia diz que o fogo nunca e o verme nunca. Eu fico imaginando essas irmãs que não querem servir a Deus e for para lá, que tem medo de barata. A barata, meu pai, a barata. Meu Deus! Irmão, e o tanto de verme andando em cima da pessoa e a pessoa gritando e pisa no verme e o verme... Olha, e o verme... Porque os vermes não morrem lá. Sofrimento eterno. Depois que partimos desta terra, não adianta acender vela para iluminar caminho. Não adianta. Não adianta fazer as missas, não adianta clamar, não adianta, irmão. Vamos acender aqui para iluminar o caminho dela vai iluminar onde tu está ali, o ambiente vai ficar iluminado, uma vela mais acesa, né? Mas iluminar caminho, ponto final. Por isso que a própria Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz. A luz que brilha está em mim, está em você. E que luz é essa? Do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé. Quem sabe você está pensando aí, não era esta palavra que eu queria ouvir. Eu digo para você com muita propriedade. Não era esta palavra que eu humanamente queria pregar. Mas se Deus marcou esta palavra, marcou este momento por intermédio desta campanha, que nós devemos reparar o altar. Para reparar o altar, é preciso ter coragem. Coragem para servir a Deus. Coragem para negar a si mesmo. Coragem para tomar a sua cruz e seguir a Jesus sem olhar para trás. Eu finalizo perguntando nessa noite, tem alguém no nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém? Que queira entregar a sua vida a Cristo? Que queira aceitar o desafio nesta noite? Que queira verdadeiramente mudança de vida, de história, de percurso na sua trajetória? Que queira permear em sentido, em direção ao céu de glória, às mansões celestiais, a nova Jerusalém? Tem alguém nesta noite? Estão todos firmados com Jesus?